E aí, Tigrão, queremos ouvi-lo. Ô Edu, eu gostei da Ponte, foi um time mais leve, foi um time mais voluntarioso, um time que brigou mais pela posse da bola. Mas aí, cara, esse negócio da ansiedade de não vencer há 72 dias, de ter sido rebaixada no Campeonato Brasileiro, de não ter feito até o jogo de hoje fez, né? Nenhum gol no campeonato, de estar de novo em zona de rebaixamento, isso pesa muito. E nos últimos minutos, essa questão emocional se desmontou, né? Porque o time estava organizado. O time não tomava, inclusive, sufoco, não corria riscos. E aí começou a rifar a bola, fez uma falta desnecessária, né? Cometida pelo Danilo Gomes, lado a lado, e ali começou toda a confusão. A bola é alçada, o goleiro soca e volta. E a Ponte tinha tomado o gol e destomou. A Ponte destomou o gol. E aí a gente dizia que o Kaique França estava meio que ansioso, às vezes repondo com pressa demais. Aliás, ele tem que fazer um curso. A gente vai pagar um cachê bom aqui para o Gleger, fazer uma consultoria lá com o Kaique França de como fazer cera. O Gleger foi o maior fazedor de cera da história do futebol brasileiro, mas a cera inteligente, pô. Tem hora que você tem que segurar a bola, que você tem que botar a mão no adutor, faz parte, é antijogo, mas o adversário também faz. Se tivesse 1-0 para a equipe do CRB, com certeza o Diogo Silva, o goleiro do CRB, teria valorizado mais. A Ponte não ganhando e pega e dá bumba meu boi, dá bumba meu boi. Mas eu gostei do time. Por que é um time mais leve? Se não espiritualmente, se não emocionalmente, se não na questão da tranquilidade, da confiança, mas é um time mais leve fisicamente. É um time que morde, né? É um time que rejuvenesceu muito com relação à equipe daqueles ex-atletas que derrubaram a Ponte no Campeonato Paulista. Então, um time voluntarioso, legal, não correu riscos. O Kaique França fez uma defesa, que nós podemos destacar, e eu já vou dizer aqui, para mim, antecipando o voto, que é a defesa do jogo com a pontinha da chanca, da botina esquerda. A Ponte já tinha tomado o gol e ele fez com que a Ponte destomasse. A Ponte acabou ruminando e devolveu. Já estava dentro. E ela cuspiu, não é? Ela gorfou. A Ponte acabou fazendo um refluxo com a bola. Estava dentro. E teve um refluxo do fluxo do gol. E quem é que fez esse refluxo? Foi o Kaique França, que a gente até disse que estava um pouco ansioso demais, que não estava tendo a boa malandragem do futebol, e o Gleger, com muita propriedade, já tinha dito isso. E aí a Ponte ia tomando o gol depois de administrar bem. E aí o que é que eu gostei? Da compactação do time, da voluntariedade do time, desse preparo físico disparadamente melhor do que aquele que nós vimos no Campeonato Paulista, e de um time que administrou legal. 1-0 é perigoso por isso, ó. Tava tomando o gol a 47 e 50. Eu cravei aqui, e o Boles dizia: tá acabando, tá acabando. Se tivesse o Batista aqui, que é mais desbocado, ele diria: acaba essa porra, seu juiz. Mas o Boles é um cara mais educado, né? É um cara mais polido do que o Batista. Então, ele disse: tem que acabar, tem que acabar. Mas a Ponte não tomou sufoco, apenas nessa sequência final, onde o Kaique França ganhou o bicho integral, dando uma... Ele abriu um pouquinho o compasso no puro reflexo, e o Gleger vai detalhar isso muito melhor do que eu, porque é um especialista. Esteve lá dentro, foi um grande goleiro, mas ali o goleiro já tomou o gol, porque ele está caindo para trás. E ele abre um pouquinho o compasso e com a pontinha do pé esquerdo defende. Então poderia ter tomado o empate? Poderia, mas não merecia ter tomado o empate, porque a Ponte ganhou o jogo com autoridade. Ganhou o jogo com determinação, com garra. Uma boa oportunidade que teve, contou com a qualidade,
com o senso de conclusão do Luca, que botou a bola para dentro a 24 do primeiro tempo. E a rigor, a Ponte, depois de um começo de primeiro tempo instável, após ter feito o gol, ela dominou o jogo, ela controlou o jogo, ela deu o ritmo ao jogo. Mas aí no finalzinho, sabe aquele negócio? Puxa vida, a gente não vence há 72 jogos. Porra, a Ponte foi rebaixada agora há pouco. Nossa, se tomar o gol vai continuar na zona de rebaixamento. Aí baixa aquela questão do controle, ele vem aqui embaixo, ele se perde, sobe a ansiedade, sobe a insegurança, sobe o trauma e quase que a Ponte tomou o gol no finalzinho sem merecer. Volto a dizer, porque o CRB foi dominado pela Ponte, não teve a mesma volúpia física que a Ponte, não teve a mesma voluntariedade, mesmo sem jogar bem, né? Mesmo sem que a Ponte tivesse feito tecnicamente um primor de partida. Mas foi um time guerreiro. Foi um time que brigou por todas as bolas. Foi um time que não desistiu nunca de uma bola perdida, como uma, por exemplo, no ataque, onde o zagueiro Fábio Sanches vai ao limite físico, se joga à frente do jogador do CRB, do outro zagueiro do CRB, que era o Iago Mendonça, e ganha o lateral ofensivo para a Ponte próximo da linha de fundo, evitando ali um contra-ataque. Então isso é que a torcida gosta, jogador se matando, indo ao limite, indo à exaustão, se entregando ao extremo. E nós vimos isso. E tecnicamente, um time que ficou mais com a bola, que teve exatamente essa condição de saber aquilo que queria dentro da partida com maturidade. Aí baixou, né, essa questão da segurança, veio à tona o trauma do rebaixamento, veio à tona a carência de vitórias, o jejum de vitórias, e aí no finalzinho quase que a Ponte se complica. Felizmente não se complicou, segurou a onda, segurou o samba, teve uma partida razoável tecnicamente e muito boa fisicamente e em termos de determinação. Mereceu a vitória, 1-0, poderia ter sofrido um grande castigo no finalzinho, através do seu goleiro, num ato reflexo de muita qualidade, evitou o gol de empate do CRB e comemora aí a primeira vitória na Série B e a primeira em 72 dias, somando tudo, inclusive o Campeonato Paulista. Eu gostei e eu tenho certeza que o torcedor da Ponte que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento também gostou, se não de uma qualidade técnica que ainda não chama a atenção, mas de uma atitude, de uma postura de um time que guerreou durante os 90 minutos, muito aos moldes e à imagem e semelhança do que é o DNA pontepretano, meu caríssimo Edu Pinheiro.